Olá, bem-vindo ao podcast AFIA Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o tema hoje é a nova diretriz brasileira sobre tratamento do diabetes mellitus tipo 2 em pacientes com insuficiência cardíaca. Pessoal, o diabetes é hoje reconhecidamente um fator de risco importantíssimo para a insuficiência cardíaca. Aumenta em 2 vezes esse risco, principalmente em pacientes do sexo feminino. Nós temos uma diretriz brasileira bem recente que trouxe recomendações importantes sobre como abordar esses pacientes com diabetes tipo 2 e insuficiência cardíaca, passando pela avaliação de risco, rastreamento e o tratamento propriamente dito. Vamos começar falando sobre avaliação de risco, né? A diretriz ela apresenta para a gente algumas condições que aumentam ainda mais o risco do paciente com diabetes tipo 2 evoluir com insuficiência cardíaca. Quais são essas condições? Então, Ícaro, esses fatores de risco é importante a gente saber, porque a gente vai ver até daqui a pouco que eles vão influenciar, a presença deles pode influenciar, inclusive, a conduta que a gente vai tomar no rastreio da insuficiência cardíaca desses pacientes. Então, a idade, né? Quanto maior a idade, maior o risco. A duração do diabetes, a presença ou não de obesidade. A gente sabe que a obesidade é um fator de risco importante para a insuficiência cardíaca, até independente do paciente ter diabetes ou não. O paciente que tem um controle do diabetes inadequado, né? O uso de insulina, uma coisa até está relacionada à outra, né? Aquele paciente com controle pior é aquele paciente que muitas vezes vai acabar indo para insulina, aquele paciente insulinizado, ele também tem um risco maior de evoluir para insuficiência cardíaca. A apneia do sono, síndrome da apneia obstrutiva do sono, seria também uma condição. Um paciente, obviamente, que já teve um quadro coronariano, né, já tem doença coronariana, porque a gente sabe que isso é uma causa que pode levar à insuficiência cardíaca. Né? Algumas alterações, como microalbuminúria, redução da função renal, aumento de peptídeo natriurético atrial, quem mais? Me lembrem aí. Outras alterações. Alterações estrutural, né? Uma hipertrofia ventricular esquerda também. Essa é meio furada porque... Essa já é tão óbvio, né? Essa já é insuficiência cardíaca, né? Essa já é insuficiência cardíaca. Você dizer que é um fator de risco, né? Ele coloca na diretriz como um fator de risco, mas seria praticamente então são pacientes que seriam de um risco alto para evoluírem com insuficiência cardíaca, digamos assim, né? Bem, isso é importante porque a diretriz bate muito no ponto de identificar precocemente os pacientes com diabetes tipo 2 que têm IC, porque em boa parte dos casos essa IC ela é assintomática, ela está passando despercebida, né? E como é que a gente pode identificar precocemente esses pacientes? Então eles têm uma recomendação de já na anamnese, no exame físico, buscar esses fatores de risco. Esses fatores de risco. E clínica que seja compatível, né? Assim, é sempre checar que o paciente diabético por si só já é um fator de risco para a insuficiência cardíaca. E basicamente é aquele paciente diabético que tem maior risco cardiovascular, de forma geral, né? Então, um paciente que tenha nefropatia instalada, microalbuminúria, queda da taxa de filtração glomerular, paciente que tenha síndrome metabólica, obeso, paciente mais idoso que tem maior risco. Então, esse paciente, de forma geral, que tem risco cardiovascular aumentado, ele tem risco aumentado para a insuficiência cardíaca, né? Então, se o paciente tiver outras queixas, edema de membro inferior, dispneia esforços, redução até de capacidade física, de ser, fico cansado quando eu faço uma coisa que antes eu não ficava, então isso chama atenção. Ortopneia, insuficiência cardíaca. Né? Então, o rastreio inicial é clínico, você procurar sinais e sintomas, né? E tentar também listar a presença desses fatores de risco. Maravilha. No paciente que faz esse rastreamento inicial e já na consulta você consegue identificar manifestações de insuficiência cardíaca, o paciente tem sintoma ou tem alteração ao exame físico, já direciona para uma avaliação completa. Eletrocardiograma, radiografia de tórax, ecocardiograma, ProBNP ou NT-proBNP. Aqui é fácil. Que só para o pessoal de casa lembrar, BNP, peptídeo natriurético atrial, e um outro exame seria o peptídeo natriurético atrial tipo B. Perfeito. Né? Que é assim, realmente nomes, né? Não são nomes comuns para a gente da endocrinologia, né? Só para o pessoal de casa entender, o ProBNP é uma proteína que é produzida pelo cardiomiócito em situações de aumento das pressões de enchimento. Então, o paciente que está com IC, ele vai ter aumento da produção dessa proteína, do ProBNP, que é clivado em um hormônio, que é o BNP, e também um peptídeo, que é o NT-proBNP.
por isso que eles estarão aumentados em situação de insuficiência cardíaca. Exato. E aí uma coisa que a diretriz não fala, mas que é óbvio, então se a diretriz está focada no endocrinologista, então a gente está pedindo esses exames, mas também vai encaminhar, obviamente, para o cardiologista. Né? Mas aí a gente já vai encaminhar para o cardiologista com os exames do paciente prontos. Você já vai chegar lá com todos esses exames para o cardio, fazer a avaliação mais detalhada na primeira consulta. Aqui a gente falou do primeiro cenário de rastreamento, que é aquele paciente que já tem alteração no exame físico na anamnese. E se for um paciente assintomático, tem alguma indicação específica de rastrear IC? Se ele estiver dentro dessas categorias de risco, aí seria recomendado você fazer um diagnóstico laboratorial, um rastreio laboratorial, que seria, de novo, com o BNP ou o NT-proBNP ou a troponina, né? A troponina é menos... Eles indicada, nem né? chegam a citar na recomendação principal a troponina, né? Porque a gente, quando lê a diretriz, acaba que vai confundir um capítulo com o outro, né? A gente vê muito isso, assim, eu li o capítulo de C. Não, mas no capítulo de rastreio de risco tem uma coisa diferente. Então, é citado na estratificação de risco a troponina, inclusive na diretriz da ADA, que é um pouco diferente. Coloca que você poderia usar, se ela estiver acima do percentil 99, né, como um critério igual ao BNP e ao NT-proBNP. Mas a própria diretriz diz que ela não ranqueia esses exames, né? Dos estudos da cardiologia, a gente teria o NT-proBNP como o primeiro, o melhor de todos, o BNP e a troponina como terceiro aí nessa fila, né? Mas às vezes depende do que você tem disponível. Do acesso, né? Qual é a ideia desses exames assim? Eles têm um alto valor preditivo negativo. Isso. Então, se eles vierem normais, ótimo, o paciente não tem insuficiência cardíaca, não precisa fazer eco e nem outra avaliação adicional. Se eles vierem alterados, aí a gente parte para a avaliação adicional. Chama a atenção que essa recomendação da SBD é um pouco diferente da recomendação da Sociedade Europeia de Cardiologia de 2023. Lá eles indicavam BNP e NT-proBNP para os pacientes sintomáticos. Mesmo sintomático, começava com BNP e NT-proBNP, e se um dos dois fosse elevado, aí sim partiria para o ecocardiograma. Isso até caiu na prova do TIM de 2024. Mas aqui, assim, a recomendação de usar isoladamente eles dois seria para o paciente assintomático. E se tiver com sintomas, vai usar eles também. Só que todos os outros exames. A diferença que a gente tem que levar em consideração é essa, né? Assim, que o diabético e o obeso são dois fatores de risco importantes para IC de fração de ejeção preservada. E que boa parte desses pacientes acaba que não tem tanto aquela sintomatologia clássica, né? Que a gente vê da fração de ejeção reduzida. Então não tem tanta queixa de dispneia, não tem tanta queixa. E às vezes confunde muito se pegar o paciente com obesidade e ele, sei lá, não consegue fazer um teste de caminhada adequado, ou ele vai fazer uma caminhada e fica cansado. Aí você confunde se é por causa do excesso de peso ou é porque ele tem insuficiência cardíaca, né? Então aí o biomarcador serve para diferenciar a causa de dispneia. E vamos combinar que se a gente pegar a lista de fatores de risco, uma grande parte dos pacientes de gente com diabetes tipo 2 vai preencher critério para você solicitar o exame, para solicitar o BNP, né? Com certeza. Então, vai acabar entrando aí, não vou dizer obviamente todo mundo, mas vai entrar uma parcela considerável, tá? Eu acredito que a maioria dos pacientes vão entrar no rastreio. Quer chamar atenção. Considerando então que o nosso paciente tenha insuficiência cardíaca, fração de ejeção reduzida ou fração de ejeção preservada, né, que é a classificação fenotípica, dependendo do que vier no ecocardiograma, considerando que o paciente tem insuficiência cardíaca. Existe alguma recomendação específica sobre meta de controle glicêmico para esse paciente? Sim, existe, né? O que é que a diretriz coloca? Você deve tentar chegar a uma hemoglobina glicada que varia de 6,5 a 7,5. O controle glicêmico vai ser fundamental. A gente já disse que o descontrole glicêmico é fator de risco, né? Então, para aquele paciente que você já diagnosticou insuficiência cardíaca, controlar a glicemia vai ser importante também dentro do arsenal terapêutico deste paciente. Só que este controle, ele não deve ser abrupto, né? Então, o que eles colocam é que para chegar a essa glicada entre 6,5 e 7,5, você tem que ir devagar. Você tem que chegar lá de forma gradual, né? Porque chegando de forma gradual, o risco de descompensar e levar esse paciente para uma hospitalização vai ser menor. Tá? Então vamos chegar numa meta, mas vamos com calma, não precisa correr. Essa recomendação de meta é um pouco questionável, porque né? é porque assim, ele se baseia muito naqueles estudos de risco cardiovascular anteriores que a gente teve, o ACCORD, o VADT, onde ele viu um aumento de risco de eventos cardiovasculares em pacientes que buscavam uma meta abaixo de 6,5, né? Então, provavelmente não fazer hipoglicemia. Exatamente. E a questão era o que se usava nesse momento, né? As drogas que tinham disponíveis no momento desses estudos era sulfa, era insulina. Então, foi visto que os pacientes tinham ganho de peso,
que tinha mais evento de hipoglicemia. Então, quando ele isolava a questão de ter ou não hipoglicemia, paciente sem hipoglicemia atinge meta abaixo de 6,5, ele tem benefício em relação a risco cardiovascular. E esses estudos não usaram paciente com IC. Não existe estudo de meta glicêmica em paciente com IC. Só com paciente cardíaco. Então, assim, foi uma extrapolação desse resultado de desfecho cardiovascular para esse cenário. Então, se você consegue, a gente vai falar depois sobre tratamento, mas a gente, no mínimo, ali vai ter pelo menos 2 drogas ou 3 drogas que você vai usar. E aí, se você entra na meta usando medicamentos que não tem relação com hipoglicemia, você não vai deixar, não vou baixar do 6,5, né? Não vou baixar do 6,5 por causa disso. Bem, próximo ponto em relação ao tratamento inicial desses pacientes. A gente tem esse alvo bem definido, mas independentemente de valor de hemoglobina glicada, tem uma classe de antidiabéticos que tem que ser prescrita para pacientes com insuficiência cardíaca. E isso é consenso, SBD, ADA, ESC, o que for. Qual é a classe, Luciano? São os inibidores do cotransportador de sódio e glicose, né? O ISGLT2, né? Porque aí a gente tem estudos mostrando o benefício em relação a desfechos relacionados à insuficiência cardíaca, né? Se a gente pegar todos os estudos clínicos de SGLT2, desde aqueles primeiros estudos, né? Pegar o EMPA-REG, o DICLE, eles já colocaram a hospitalização por insuficiência cardíaca de cara. Então, mesmo em paciente diabético sem insuficiência cardíaca, você já tem benefício em relação a diminuir a hospitalização. E naqueles pacientes que têm insuficiência cardíaca estabelecida, também foi estudado pegando especificamente esse grupo e também reduziu tanto a hospitalização como o evento de mortalidade, né? Isoladamente, vai ficar aquela dúvida, aquele questionamento, porque são estudos muito curtos, a curva abre muito precocemente. Então, não chega, né, a contar tanto assim mortalidade. Mas quando se faz meta-análise, todas elas mostram que você tem redução de desfecho de morte e hospitalização, no caso de insuficiência cardíaca, de fração de ejeção reduzida, né? Na fração de ejeção preservada, também tem benefício, não chega na questão de redução de mortalidade, mas que tem benefício em relação à hospitalização, isso aí não tem dúvida. O que já é muito bom se a gente comparar com outros tratamentos para IC, fração de ejeção preservada, né, que não demonstraram benefício nenhum. Não deu nada. Tanto que a recomendação da diretriz é justamente independente do tipo de insuficiência cardíaca, primeira droga que você vai pensar é inibidor do SGLT2. Muito bem. Pessoal, falamos até aqui sobre aspectos importantes da abordagem do paciente com diabetes tipo 2, de alto risco para IC ou que já apresenta insuficiência cardíaca. Mas há outras perguntas a serem respondidas. Existe alguma particularidade sobre o uso da metformina nesses pacientes? E sobre o uso das gliptinas, análogos do GLP-1, sulfonilureias, podem ser prescritas? A gente vai discutir tudo isso ao longo desse podcast. Caso você queira conferir a versão completa, acesse o nosso curso de atualização em endocrinologia na plataforma de cursos Afia Endocrino Papers. A gente te espera lá.